Fala galera, boa noite. Eu sou Merlin Calazans, bem-vindos ao live de nosso programa aqui do Mais é Só um Jogo. Hoje a gente vai estar trocando uma ideia com meu amigo Adriano Caldas. Já já ele vai estar entrando aqui. Lembrando para vocês, explicando aí o que é o Live. Live é nosso programa, né, dentro aqui do nosso perfil Mais é Só um Jogo, que a gente troca uma ideia com pessoas relacionadas ao esporte, com pessoas com vivência tanto interna quanto externa, né? Torcedores que participaram de eventos esportivos importantes, torcedores que trabalharam com esporte, no caso de hoje, que é do Adriano, que já vai entrar já já aqui embaixo. Já chamei ele aqui. Fala, Jazzy, my man! E aí, irmão, tudo bem? E aí, Adriano? Bem-vindo aí ao live aqui do Mais é Só um Jogo. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo Tô te bem? ouvindo perfeitamente. Beleza, show. Prazer inenarrável contar com a sua presença hoje aqui. Né? Para usar aquela piadinha de narrador, né? Prazer inenarrável. Sim. Vamos começar aí sem mais delongas. Deixa eu primeiro apresentar a galera que está assistindo aqui, o Adriano. Adriano Caldas, que é formado em jornalismo na UF, já trabalhou no Lance, já trabalhou na NBA Brasil e atualmente é repórter do Globoesporte.com e do Combate.com, né? Ele também faz às vezes de produtor, fotógrafo, né? Aquela coisa que o americano gosta de falar, né? Aquele jack of all trades, né? Aquele cara que faz de tudo um pouco, faz de tudo um pouco muito bem, por sinal. Aí Que rasgando um isso, pouquinho de bondade cera pro meu sua, amigo. bondade sua. Também trabalha apresentador, né? E comentarista no podcast Mundo da Luta. E também faz o podcast Hit the Glass, né? Com o nosso amigo aí. E trabalha também, não é um homem de um esporte só, né? Como a gente vai trocar uma ideia aí e vai ver ao longo do programa de hoje. Adriano, meu querido, você é um cara que você sempre foi metido no meio artístico, né? O pessoal que não conhece, aí só fazer a pequena palhinha aí, Aham. falar um pouquinho da tua vida aí, pessoal, né? Falar um pouquinho de quem é o Adriano Caldas, né? Você é carioca, né? Sim, sou carioca, Eu nascido e achei que você tinha nascido lá criado em cima. no Rio de Achei que você tinha Janeiro. nascido lá em cima, lá em Não, em Recife. Recife? Não, não. É, Bom, meu pai é o Robertinho de Recife, né? Acho por isso que eu tô sim. sempre tive envolvido assim no mundo artístico. Muitas pessoas na minha família envolvidas no mundo artístico, mas não, eu já sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Uhum. 38 anos, de 38 anos eu morei 36 aqui. Então, quando as pessoas chegam e falam, é, você não tem cara de carioca e tal, eu fico Não até um tem pouco mesmo. ofendido. Eu fico um pouco ofendido, mas, porra, eu sou carioca, mano. Aí é aquela coisa, né? Falar, mas você não tem sotaque, aí a gente começa a falar biscoito, né? Começa a chiar, falar um Aham. assim, porque, pô, tá de sacanagem, né, meu irmão? Qual foi? Mas, Adriano, você sempre quis ser jornalista esportivo? Você sempre quis trabalhar no meio do esporte? Como é que foi isso aí? Como é que você chegou a fazer, pelo menos, a se formar jornalista, né? Tá, assim, meus pais, meus irmãos contam que desde jovem, desde criança, assim, eu me interessava em ler jornal, saber as notícias, saber de esportes, assim, e isso realmente sempre gostei muito de esportes. Né? Claro, em fases da sua vida você quer ser outras coisas. Eu gostava muito de quadrinhos também, é outro interesse que a gente tem em comum. Então, eu Sim. gostava de desenhar, né? Então, eu queria ser desenhista, queria ser roteirista. Depois também quis ser músico, né? Até hoje toco também, sou um Toca músico guitarra muito bem. amador. Sou ainda um músico amador, mas jornalismo esportivo sempre teve ali. E eu gosto de contar essa história que eu entrei na faculdade. Na verdade, eu entrei na UF, né, para fazer jornalismo, mas eu queria fazer cinema porque eu queria ser roteirista de quadrinhos, né? E eu sempre achei que em cinema eu ia ter uma vivência de roteiro. Só que, por outro lado, eu gostava muito de jornalismo, gostava muito de esportes também. E acabou me cativando. E também eu pensei o seguinte: é uma boa forma de eu entrar e ver um Fla-Flu de graça.
Eu vou estar lá, na verdade, até sendo pago, né? Não vou ter que pagar ingresso, vou receber para cobrir um Fla-Flu. Eu sou torcedor Mal do sabia Flamengo, você que né? ia trabalhar pra caramba quando nesse Fla-Flu de graça aí. Não, e aí, né, Merlin, fica o negócio. Na verdade, eu acho que eu nunca cobri um Fla-Flu. Assim, eu Aí, já viu? cobri outros jogos do Flamengo e de outros times, né? Claro, já cobri futebol, já fui ao Maracanã a A trabalho, cobrir trabalho. jogo, mas Fla-Flu especificamente não foi, não rolou Aí. ainda. Ainda. Enfim, é isso. E não só futebol, né? Eu sempre fui muito fanático por basquete, especialmente o meu esporte favorito. Sabemos. Futebol americano também é o meu segundo esporte favorito. Que camisa que você Então, tá usando aí? você reparou, né? Eu reparei, eu reparei. Eu quero que você É faça a nossa o merchan. conexão, né? Aqui, ó, É, Mamute, camisa do Mamute. Mamute, Time né? tradicionalíssimo das praias cariocas aí. Foi onde a gente se conheceu, né? Exatamente. Primeiro através dos nossos amigos em comum que jogavam no time, você jogava no time, eu tinha amigos no time, e depois, né, fazendo um trabalho com Até você no profissionalmente, Mamute. né? Exatamente. Adriano já foi assessor de imprensa do Mamute. Ali foi naquela época da fusão com o Botafogo, né? Exatamente. Exatamente, foi realmente um boom no quesito de mídia mesmo. Graças a você, te agradeço. Já agradeci pessoalmente várias vezes, mas agora na live que você trabalhou muito pela divulgação do esporte, né? Do futebol americano, ainda na época que era somente praticado na areia, mas ajudou muito nessa divulgação aí nas mídias de massa. Então, resumindo. Viva Mamute, Bernardo, grande B, obrigado pela Grande presença. Bernardo, lá Bernardo. diretamente de Portugal, assistindo a live hoje. Obrigado pela Rapaz, nosso presença aí, B. amigo. Então, mas quando você entrou na faculdade, você estava naquela dúvida entre cinema e jornalismo, mas o jornalismo foi focado em virar um jornalista esportivo. Sim, sempre. Né? Jornalismo, eu sempre fui focado no jornalismo esportivo. E Uhum. segui essa carreira mesmo. Eu acabei não pegando muita cadeira de cinema, né? Peguei uma cadeira de roteiro e acho que eu nem concluí também. Logo engatei na carreira no jornalismo esportivo e fui direto. E até hoje, aí eu tive um ou outro freela em outra coisa, assim, fiz assessoria de imprensa para o meu pai, para a banda do Leandro, né, Hearts and Spades na época, para algumas outras bandas, e também trabalhei numa revista de economia por uns 6 meses, assim, mas a ampla maioria Viu do quem meu entrou aqui? trabalho... Viu quem Léo entrou aqui? Velasco, Leonardo Léo Velasco. Velasco, né? Nosso amigo. O homem que fez eu aparecer na capa do Globoesporte.com. Vocês dois, né? Esse sabe muito, esse é muito bom. Essa é a história para outro dia. Mas Sim. vamos lá. Aí você focado no jornalismo esportivo, você começou a trabalhar no Lance, no Diário Lance, né? Eu Lance. entrei como estagiário no Diário Lance, fiquei lá, acredito que uns 2 anos, mais ou menos, e aí estava para encerrar o meu estágio. O pessoal queria que eu continuasse, que eu seguisse, mas, na verdade, eu estava abandonando muitos estudos para estar lá, né? Você imagina, eu estudava no Leblon, eu morava no Leblon, estudava em Niterói, e o Lance em Cidade Nova, né? No centro ali do Rio de Janeiro. Então eu tinha que ir de manhã para o Lance, né? Ficar até as 4 horas da tarde e depois ir para Niterói. Caramba. E depois ir para Niterói, pegar aquele trânsito gostoso. Pegar o trânsito, barca, e né, na época acho que nem tinha um ônibus ali que passava ali por Cidade Nova que era direto para Niterói, então pegava a barca ainda, andava. Então eu comecei a perder muita matéria. E aí, né, privilégio branco, né, privilégio né, que eu tenho de poder não precisar trabalhar ao mesmo tempo que estudar, podia me focar nos estudos, então eu acabei saindo do Lance e focando na faculdade. E aí, quando eu fui para a faculdade, quando eu fiz isso, eu comecei a trabalhar com um site chamado Basquete Brasil. Né? Eu procurei alguma coisa que eu pudesse fazer de casa, e o Basquete Brasil era um site criado por um colega meu do Lance de São Paulo, né? Que saiu de São Paulo, foi para o Nordeste. Ele criou mais ou menos um ano antes de eu entrar. Eu entrei, a gente virou sócios, e aí fiquei lá até 2010. Pode falar o nome dele. Pai. Não, o Paulo Roberto Araújo. Paulo Roberto Araújo. Sim, aí então a gente
foi sócios assim, por uns 5 anos, vendemos o site também, porque sempre nunca teve muito dinheiro envolvido. Trabalhamos bastante ali, e ali eu conheci o Rodrigo Alves, né, nas coberturas de basquete, e através dele eu cheguei no combate.com, Globoesporte.com, que é onde eu trabalho hoje. Legal, bom saber. Um grande abraço ao Rodrigo Alves. Rodrigo Alves, ele não está vendo aqui a gente agora, mas a gente vai mandar essa live para ele aí. Um grande salve. Eu fui lá na gravação do podcast do Dois Pontos, lá na NBA Store, né, lá no Barra Shopping, troquei uma ideia com ele, com o Everaldo, enfim, com o Rafael. A galera toda que estava lá. Fiz um monte de contato, um monte de gente que eu conhecia só pelo Twitter, eu conheci lá. Essa é a parte mais legal, né? A Twitchsfera basquetebolística carioca estava toda lá no site, no evento, né? Mas aí, paralelo ao Basquete Brasil, que, né, é um dos pioneiros, né? O Basquete Brasil é um dos pioneiros na divulgação da NBA, não só NBA, mas CBB, basquete nacional, basquete internacional, Euroliga e tudo mais. Mas aí antes de você chegar no Globoesporte.com, você trabalhou na NBA Brasil, né? Ou foi paralelo isso aí? Como é que foi essa? Foi antes, né? Comecei antes, né? O que acontece? Tinha um colaborador do Basquete Brasil, chamado Gustavo Marques, que ele trabalhou com a gente lá por um tempo, saiu, e aí depois, acho que por volta de 2009, se não me engano, ele me procurou dizendo que queria me indicar para fazer um blog no site do brasileiro da NBA, né, que eles estavam procurando gente para fazer blogs no site, e ele me indicou. Eu fui aprovado e aí fiquei lá até 2015, né, já no Globoesporte.com. Quando o site da NBA passou para Sport TV, né, passou a ser feito pela Sport TV, acho que eles acabaram com os blogs, acabaram com tudo, né, foi uma nova linhagem, uma nova linha editorial e tudo mais, e aí eu perdi o blog. Nunca chegaram nem a falar em continuar, né, por eu estar ali. Não sei nem se quem estava envolvido com o blog, né, com o site da NBA ali no Sport TV, sabia que eu estava lá no Globoesporte.com, que poderia ter entrado nessa uma onda ponte também. ali. Pois é, mas enfim, foram alguns anos bem legais que a gente teve oportunidade de cobrir jogos tanto aqui quanto lá fora, né? Eu tive a oportunidade de cobrir lá fora, não através da NBA, né? Porque eu ia mais pelo Globoesporte.com mesmo, eles não chegavam a pagar nada pra gente. Mas, através dessa conexão, eu conseguia credencial para cobrir alguns jogos, né? Você já chegou a ver alguns jogos, já foi ver alguns jogos a trabalho, né? Exatamente. Você sabe quais foram os jogos que você viu? Cara, algo que você sabe, né? Não, porque às vezes tem alguns que eu nem lembro, né? Tem alguns que eu fui pagando mesmo de bobeira. Quando você vai ao monte, você não lembra, mas para quem não foi a nenhum, todo jogo conta. Cobrindo, assim, eu fui no Lakers e Heat, né? Essa daí é para te deixar com inveja mesmo, com ciúme. Eu sei, tá doendo. Porque foi o Miami Heat na época do Big Three, né? LeBron, Dwayne e Chris Bosh, contra o Lakers com Kobe Bryant, Paul Gasol, Ron Artest, ali isso foi em 2012. Próximo jogo. E também fui num jogo do Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, se não me engano. O novo Brooklyn Nets, já de preto, no Barclays Center? Sim, no Barclays Center. Foi no Barclays Center, legal. Porque eu lembro, era o dia depois do Super Bowl, né? Eu fui para cobrir um UFC que foi lá em Newark, né? Na mesma época do Super Bowl. Eu posso te contar uma história divertida. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar na história divertida. Porque eu sei que história é essa, mas eu quero que você conte. Mas eu quero, me fala essa trajetória. Eu fui nesse jogo para cobrir também, né? Alguns jogadores do Seattle Seahawks, que foi o campeão naquele ano, foram ao jogo depois, né? Tem uma foto do Russell Wilson com o Jay-Z e a Beyoncé nesse jogo, né? Então foi uma oportunidade que eu pude ir pelo NBA Brasil. Legal. O Luizinho aqui falou: Luizinho, sou fã do Adriano, qual dica que ele dá para quem está começando na profissão? Já tem pergunta já, aqui a gente já vai para dentro. Olha, qual dica que você dá para quem está começando na profissão, Adriano? Pô, Luizinho, Merlin, não sei, cara. Não sei te dizer. Eu acho que uma dica que eu posso dar é realmente se esforçar mesmo, estudar.
e tá sempre ligado nas oportunidades, né? Acho que, na verdade, uma dica que sempre me passaram, que é uma coisa que é interessante para todo jornalista saber, é sempre procurar o diferencial, entendeu? Sempre estar ligado no que pode ser diferente, num ponto de vista diferente, não ir pelo mesmo caminho que todos os outros estão indo. Porque fugir da mesmice. É fugir da mesmice. Assim que você se destaca, assim que você consegue um furo, você consegue uma história que vai chamar a atenção das outras pessoas. Assim, uma coisa que eu sempre falo com o pessoal do MMA, assim, né, é que no MMA a coisa mais comum, né, é um treinador dizer: o meu lutador está voando, meu lutador vai quebrar o outro. E o lutador também falar: eu vou nocautear esse cara no terceiro round, no primeiro round, eu sou foda e tal. O diferente, isso não é nada novo. Se você colocar isso numa manchete, as pessoas vão falar mais do mesmo. O novo, para mim, é o treinador falar: esse camp não foi muito bom. Entendeu? Esse camp não foi muito bom. Sim. O meu lutador, ele tem boas chances, mas o outro cara é muito duro. Sabe? E são coisas assim diferentes. Se num treinamento, num treino, num jogo, você reparar de repente num jogador que não está tão destacado, que não está nos holofotes, reparar na torcida, reparar nas coisas ao redor do jogo, que às vezes tem uma história ali, entendeu? Tem alguma coisa interessante que pode chamar o público e que pode explicar o que está acontecendo ali dentro também, né? Entendi. Então, no caso, seria a diferença do jornalista normal, regular, para o jornalista diferenciado, é exatamente a diferença, né? É exatamente procurar fugir do óbvio, né? Procurar fugir da mesmice que todo mundo já faz, né? Você já sabe o que seu público vai saber, né? Então você tem que procurar a história que seu público talvez não esteja interessado, ache que não está interessado, mas vai se interessar quando ele se deparar com ela, né? Se a gente for ver a origem da palavra em inglês são news, né? São novidades. Então você quer apresentar para o seu leitor algo novo, não coisa velha, coisa batida. Claro, tem coisas que são que você tem que colocar, né? Você tem que dizer o placar do jogo, quem ganhou, quem perdeu, quem fez o gol, quem fez a mais cestas, quem ganhou a luta. Mas você pode ver coisas diferentes ali que possam ser interessantes e que podem explicar o que está acontecendo. No caso de uma luta, às vezes é a instrução do corner, às vezes é a torcida, às vezes não sei, alguma coisa que você reparou que o cara fez dentro do cage na hora do golpe decisivo. Tem muitas coisas, muitas facetas, muitas facetas envolvidas, muitas coisas envolvidas. Eu estava vendo aqui, que agora você falou que esse negócio de instrução do corner, agora dá para ouvir, dá para quase que ver, né? Muita instrução, porque agora as lutas estão sendo, infelizmente, sem público. Né? Tá acontecendo, a UFC não parou, deu só uma pausa, né? Mas dá pra ver. Eu vi o último UFC, acho que foi o da Amanda Nunes, esse último que ela disputou, não sei. Eu não lembro o número, obviamente você sabe o número de copo, você sabe a ordem toda na cabeça. Mas, é o seu trabalho. Mas eu gosto muito de ver, inclusive eu gosto mais de ver luta da UFC feminina do que masculina, eu falei isso pra minha namorada, porque eu vejo mais paixão. Não sei se eu estou errado, mas eu vejo mais paixão. Porque a bolsa delas é muito menor, obviamente, né? Comparada com os grandes medalhões das categorias masculinas. E eu vejo que elas estão ali, elas realmente dão sangue. Não que os homens não deem o sangue, mas elas estão dando... Elas têm algo mais, sabe? Dá pra você ver no olhar delas, dá pra você ver a paixão delas. Às vezes tem um lutador que você vê entrando no cage ali, que você sabe, ele tá ali, independentemente dele ganhar ou dele perder, ele vai ter o dinheiro dele no bolso. O importante dele era só bater o peso pra entrar. Mas as mulheres não. Toda luta para elas pode ser a última e elas encaram assim. Pelo menos a minha visão de espectador. Você, como repórter que cobre, inclusive, eu acho que talvez você concorde comigo. Mas eu quero chegar nessas histórias aí de bastidores do UFC, que você me prometeu que você ia me revelar algumas. Vamos lá. Eu vou até cruzar a perna aqui e fazer pose de entrevistador. Mas antes de chegar Você entrou no combate no Globoesporte.com através do Basquete Brasil, né? Pelo Basquete Brasil, contatos em comum, enfim. Mas você já entrou para fazer o combate ou não? Você entrou como repórter de esportes em geral e depois te puxaram para o combate? Como é que foi essa questão? Olha, minha primeira experiência no Globoesporte.com foi em 2010, como um temporário durante a Copa, tá? Durante a Copa do Mundo. Eu estava, inclusive, ainda com vocês no Mamute,
né, Sim. trabalhando. Eu sempre me lembro disso, cara. Teve um jogo que foi Mamutes e Falcões, se não me engano, que vocês ganharam por, sei lá, 40-0, 41 a 0. 41 a 41 a 0. 0. E eu não Eu, pude ir eu, nesse eu não joguei dia. esse jogo porque eu tava suspenso. Era o primeiro. Putz. Era o primeiro jogo, se não me engano, com a camisa do Botafogo, sabe? Eu tava, eu quero Sim, ir foi. nesse jogo e eu não pude porque eu estava na redação do Globoesporte.com. Enfim, eu fiz um bom trabalho nesse período lá da Copa do Mundo. Acabei não fazendo Copa, praticamente. Eu fui puxado para cobrir o pessoal de futebol nacional que tinha sido puxado para cobrir Copa. Eu, para não dizer que eu não fiz nada de Copa, eu fiz um tempo real de um jogo de Copa, que eu também nunca esqueço, que foi Costa do Marfim contra a Coreia do Norte, porque era na mesma hora do jogo do Brasil contra Portugal. Então não tinha ninguém. Eu falei, meu irmão, eu quero fazer alguma coisa de Copa do Mundo, pelo menos alguma coisa. Qualquer coisa. Aí, enfim, fui bem falado. Eles chegaram a me chamar para fazer outro período temporário em 2010 ainda, só que aí eu já estava nessa revista de economia que eu trabalhei. Aí eu falei, olha, agora eu só volto se for algo fixo, porque eu estou com essa outra coisa aqui, também tenho assessoria de imprensa, não dá para eu fazer agora. Aí, em 2011, o Rodrigo me chamou com essa oportunidade para o site do Sport TV, que na época estava fazendo, eles estavam começando com o projeto do site do Sport TV, e a ideia era cobrir os campeonatos, os esportes, os eventos que não eram cobertos pelo Globoesporte.com. Isso incluía vôlei de praia, MotoGP, showball, futsal. Caramba, showball. E o UFC, o MMA. E aí, quando eles estavam falando disso, eles mencionaram o UFC. Eu falei, eu gosto de UFC, eu acompanho o UFC, curto muito os esportes. Aí eles perguntaram, você gosta, então você acompanha, você faria? Eu falei, cara, se for para cobrir o UFC, eu tô dentro. Eu posso fazer essa função com certeza. E aí, entrei cobrindo todas essas coisas, mas com um foco específico maior em UFC. E aí, naquele ano, né, foi um ano de boom, né, do MMA, do UFC no Brasil, né, teve o primeiro UFC no Rio, as coisas foram crescendo, a Globo comprou os direitos do UFC no Brasil, né, e aí, então, eles ampliaram e criaram uma parceria com o site, com o canal Combate, e a gente virou o site do Combate também. E aí, né, criou uma equipe dedicada para MMA e eu passei a ser, eu já estava nessa batida mesmo, né? Passei a ser repórter dedicado a MMA. Tá, mas você já conhecia, você acompanhava o UFC, o MMA a nível UFC, né? Porque não tem só o UFC, tem gente que acha que só tem UFC, mas tem várias outras coisas. Então, eu não era um fanático, tá? Mas eu já era muito fã do Anderson Silva, assim, desde 2006, desde que ele conquistou o cinturão no UFC. E eu e o meu irmão, principalmente o meu irmão, né, o Eduardo, para quem não conhece, Eduardo Albuquerque, hoje um roteirista, né, foi ator mirim, ele Pedrinho, era muito... grande Pedrinho. Ele era muito fanático por MMA. E a gente organizava o UFC em casa, festa para a gente ver o UFC em casa e tal. E eu acompanhava muito através dele. Então a gente via muito o UFC e o Strike Force também, que passava, se não me engano, no Space. Eles reprisavam algumas lutas no Space. E aí, né, só que aí quando eu entrei lá no sporttv.com, que eu fui mergulhar de cabeça mesmo nesse universo. Entendi. Mas então, vamos lá. Você está trabalhando no Combate desde 2013? Desde 2011. 2011. No Globoesporte.com, mas com o UFC desde 2011 também. Já em 2011 já entrou? Isso. Entendi. Tá, vamos lá. Quantos UFCs você já cobriu presencialmente? Porque eu sei que nem sempre você vai, né? Porque rola aquele lance de escala, né, e tal. Às vezes tem que fazer exatamente esse tempo real, né, da luta e tal. Eu lembro que uma vez que eu lembro uma coisa que eu estava falando com você na internet, alguma coisa, eu estava trocando... Acho que ela estava tirando uma dúvida de uma luta que estava acontecendo, porque eu achei que você estava lá, mas você estava, na verdade, você falou, tô na redação, tô fazendo tempo real. Tempo real é uma loucura, brother. Tu mal consegue parar para conversar, para fazer as coisas, porque você tá... Porque tem luta que demora segundos, né? Então você tem que descrever e mandar pra galera que tá assistindo ali pelo tempo real, né? Tem muita gente que assiste.
Não, e não só isso, assim, eu, especificamente, eu gosto de dar o máximo de detalhe possível, porque você está ali lendo, né, o que está acontecendo. E é isso, você está ali lendo o que está acontecendo e a atualização demora para ver, você quer que esteja vendo a atualização o tempo inteiro. Então eu fico ali, cara, tentando ser o máximo descritivo possível e também publicar o máximo de posts possível, porque quando eu estou acompanhando, eu fico, né, nervoso, fico, caramba, dá logo, Aperta vou F5, próximo aperta golpe, cadê? F5, Fica no aperta F5 F5, aperta direto, entendeu? F5. Mas, assim, eu não sei de cabeça quantos eu fui. Eu Desde faria uma 2000. média de três UFCs por ano que eu fui presencialmente. Em 9 anos, Independentemente de ser no Brasil, né? Que nem isso, todo mundo tem no Brasil. independentemente de ser no Brasil. Eu faço uma média de uns 3 por ano que eu fui. Então, em 9 anos, isso daria 27 UFCs. Né, aí é um número muito específico. Eu vou chutar, então, que foi uns 25 por aí. Sei que deve ter sido mais de 20 mesmo. Mas Entendi. por aí que eu cobri. Eu sei que Las Vegas eu já fui 9 vezes. Isso é que é Cobri o importante. UFC A em gente quer Las saber de Vegas. Las Vegas, pô. Em A Las gente quer Vegas saber de eu Las fui Vegas. cobrir 9 vezes. E aí conta como mais. Deve ter uns 12 eventos, porque tinha uma época que o UFC fazia 2 eventos num fim de semana, 3 eventos. Eu lembro que teve um que a gente que foi no fim de semana do Aldo e McGregor, que eles fizeram 3 eventos seguidos. Então foi na Caramba. foi quinta, sexta e sábado. E aí, Mas então, 3 cards diferentes. 3 cards diferentes. Caramba. Deve Isso ter pegado daí você aquele chega pessoal no que quer dia, subir. você chega no sábado já morto, assim, sabe? Cobrindo a luta do Nosso, José Aldo. nosso amigo Daniel tá mandando a pergunta aqui, coach 15 Daniel tá fazendo a Grande pergunta que eu ia Dandan. fazer. Dá tempo de ir no cassino? Cara, dá, claro que dá tempo. Sim, Mas então eu você nunca foi. fui muito de jogar. Não Sim, foi? foi. Mas eu não sou muito de jogar. Eu joguei, sei lá, na roleta, sei lá, $20 e tal, perdi os 20 pronto. Já era, tá ligado? Aí tem o negócio das máquinas lá é realmente para você ganha, tipo, só o suficiente para você continuar jogando. Aí você vai Sim. perdendo, aí você ganha Para alimentar o mais coisa vício, para você. né? Ok, então vou continuar, sabe? Mas eu sempre larguei rápido e tal. Eu nunca fui muito de jogatina, sabe qual é, Merlin? Tem a galera do combate que gosta aí, galera, seus colegas aí, sem tem. falar nomes, sem falar Não, nomes. não preciso dizer nomes, mas Não tem precisa gente dizer que nomes. gosta. Tem gente Galera que gosta da que chega, jogatina. pede para chegar um dia antes, sair um dia depois, para ficar um dia no cassino, essas coisas assim, tem Mas, isso, né? mas a gente simplesmente nunca libera. Não, óbvio, óbvio. Mas você, uma dúvida que eu tenho com relação às coberturas do UFC. Vocês fazem a cobertura direto no local. Vou dar um exemplo. Vai ter o UFC agora, semana que vem, esse sábado agora, na Joanesse Arena. Joanesse Arena que não dá R$1 por mais é só um jogo, mas se quiser a gente super agradece. É assim que se pede patrocínio na internet hoje em dia. Você menciona, faz o merchan dos caras e depois eles entram em contato com Tá você. certo. Vai ter lá na Arena da Barra, vamos dizer assim. Vai ter sábado. Como é que é o teu cronograma semanal, ou pelo menos nos dias anteriores, nos dias que antecedem, nos dias que após o evento, no sábado, que são sempre o sábado, o evento principal no sábado, como é que funciona a cobertura, né, no caso sua, pelos seus olhos, mas no caso a cobertura do combate de uma maneira geral, do canal Combate? Tá bom. Como é que funciona? O UFC, especificamente, sempre coloca uma programação que dura praticamente a semana inteira para promover o evento. Então, Pesagem, né? Sim, pesagem e tudo mais. Então, assim, terça-feira costuma ser o dia que os lutadores chegam no hotel, chegam na cidade. Então, Independente de onde for, isso é meio que genérico. Isso, exatamente. Tá, beleza. Toda cidade que eles vão, basicamente, eles colocam os lutadores para chegar na terça-feira. Então, geralmente, a gente já na segunda-feira já tem alguém fazendo plantão na porta do hotel, porque tem muito lutador que chega segunda, tem lutador que chega domingo antes já, né, para se aclimatar, tudo mais. Então a gente já tem gente na frente do hotel. Tinha uma época que a gente ia pro aeroporto, né, quando era uma novidade ainda, estava começando, a gente ia pro aeroporto. Recebia os caras no aeroporto? Ficar ver quando os caras chegavam e tal, fazer registro da chegada. Hoje em dia não, porque já virou uma coisa mais comum, mas a gente vai, então, desde terça-feira a gente está no hotel. E aí a gente fica a semana inteira no hotel
vendo os caras movimentando, saindo para treinar, e aí parando eles para fazer entrevista, né? Acompanhando mesmo o clima, o que está acontecendo, se aconteceu algum risco, alguma coisa que pode ter em risco a luta, né? Qualquer coisa assim. Quando Tentando pescar, né? Tentando pescar aquelas coisinhas, aquele diferencial que a gente estava falando mais cedo, né? Exatamente. Tentando buscar histórias diferentes. Geralmente, quando é aqui no Rio de Janeiro, a gente tenta pegar todos os lutadores, tenta fazer matéria com todos os lutadores que estão no evento. Aí, durante a semana, tem esses eventos, esses eventinhos do UFC. Na quarta-feira, geralmente, é um treino aberto. A quinta-feira costuma ser a coletiva de imprensa, que hoje em dia eles não fazem mais, eles fazem mais um Media Day, né, que aí fazem as encaradas e cada lutador fica num totem para entrevista. E na junto com a pesagem, né? E na sexta-feira é a pesagem. Na sexta é a pesagem. É porque tem encarada também na pesagem, né? Sim, eles fazem uma encarada no Media Day, geralmente, e a encarada na pesagem também. Esse negócio de encarada eu acho bem bobo, mas é bom só quando dá treta. Assim, eu acho engraçado, Merlin, que virou um evento a encarada, né? E a encarada, na verdade, se você for pensar a origem dela, é para você ter uma imagem para colocar no jornal, na TV e tal. No dia do evento, né? Exatamente, para você ver, olha, são esses dos dois lutadores que vão estar se enfrentando. Mas hoje em dia, assim, virou um evento de tipo, o que vai acontecer nessa encarada? Eles vão sair na porrada, vão se empurrar? O pessoal fica esperando dar merda. Exatamente. E quando dá merda é chato pra caramba. Não, às vezes é legal, mas aí que tá. O problema é que aí virou uma instituição e aí você tem que cobrir a pesagem. Muitas vezes é uma encarada boba, né? Virou tradição, né? Virou tradição, assim, virou tradição. Ou então é como até o amigo aqui está comentando, virou show Theo. business. É tipo, grande Theo. Vira só um teatro, né? Às vezes é uma coisa real, assim, né? Você sente o McGregor e Khabib, né? Que tem uma rivalidade intensa ali. Tem um ônibus sendo quebrado. Exatamente. ou até o Anderson com o Chael Sonnen, acho que tinha isso. E tem lutadores que fazem... A ombrada, exatamente. E tem alguns lutadores que fazem mesmo para intimidar, que eles querem intimidar na hora da encarada, né? O Vanderlei Silva é um clássico exemplo disso. Sempre queria intimidar o cara na encarada, dava um empurrão, chegava com aquele olhar maníaco dele e tal. Pô, as pessoas pedem para fazer foto encarando os caras, cara. Eu nunca fiz isso não, tá louco, brother. Aquela fotinha que o pessoal... Faz uma foto comigo. E só que os lutadores, eles fazem, tipo, tu quer me encarar? O tempo todo, é o que eles mais fazem, valer. Né? Eu vou te encarar para valer, encara com aquele olhar, né, de psicopata. Dá até um medo, né? Essa foto aí, não, também. Mas aí, então, na sexta-feira tem a pesagem, né? Aí no sábado é o dia inteiro, né? Você nem volta para casa, né? Depois da pesagem, então. Não, sexta-feira... Vai para redação... Não, na verdade, cara, é até tranquilo, assim. O sábado é até tranquilo. Você fica o dia inteiro, sei lá, se preparando para aquilo e vai algumas horas antes do evento para a arena e aí fica em função do evento. E aí depois da luta tem a coletiva de imprensa pós, né? Então você fica até tarde depois preparando as matérias para o dia seguinte, né? O que a gente chama de gavetas, né? As matérias que vão entrar no dia seguinte povoando o site. Então, ou seja, é um trabalho que você começa... Geralmente, no dia de luta, você começa umas 6 horas da noite e vai terminar umas 4 da manhã, dependendo, assim, do dia da luta, né? No dia da luta. Aí depois, geralmente os lutadores já vão embora direto, né? No dia seguinte. Aí alguns ficam, né? Como é que é isso aí? A maioria volta no próprio domingo. Alguns ficam, mas aí a gente já tira um pé, assim, a não ser que seja um grande lutador, assim, tem algum evento especial. Por exemplo, a Ronda Rousey, quando veio aqui lutar com a Bethe Correia, ela foi no Maracanã no dia seguinte, ver um jogo do Flamengo. Então, a gente foi no Maracanã vai atrás, acompanhar. Mas aí vocês estão previamente informados, né? Pela assessoria dela, provavelmente. Ou é um evento do UFC, que a assessoria nos avisa, ou a gente, né, também a gente tem nossas fontes, tem galera que conhece, que nos avisa, a Ronda vai no jogo, ou de repente o José Aldo vai fazer uma ação aqui no jogo do Flamengo, ou sei lá, o Edson Barbosa vai fazer uma ação no jogo do Botafogo. A gente fica sabendo dessas coisas e vai atrás. Às vezes é pura sorte. O Globoesporte.com hoje é ali na Barra, né? Mas antigamente era na Barra também, mas no Downtown.
A gente saiu do Downtown, agora está num outro conjunto empresarial. Mas, então, já teve vezes que a gente estava ali na redação e alguém chegou do almoço e falou, aí, o Anderson Silva está no Burger King, aqui no Downtown. Então você não precisa mais bater peso e vai até lá fazer isso. E isso é verdade não só para o MMA, principalmente para o futebol acontece direto. Direto. Tá o jogador do Botafogo, do Vasco ali no Downtown, ali no McDonald's. O pessoal desce. Minha namorada mora ali em frente à Joanesse, na verdade, né? Então, cara, às vezes eu tô na rua, vou pegar um ônibus, pegar um BRT ali, encontro com o artista da Globo, no BRT, tá enfim. Encontrei com o Babu do Big Brother, semanas antes de começar o Big Brother, atravessou a rua do meu lado. Eu falei, pô, eu queria tirar uma foto com ele, sei lá, trocar ideia, parabenizar pelo filme do Tim Maia, mas agora que o Babu tá famoso, nunca mais vou ver na minha vida. Agora é difícil. O Daniel falou que ele que faz a nutrição do Anderson Silva, por isso que ele come Burger King pra caramba, né? E a Recast acho que ela mandou um rainha aqui, deve ser referido à própria Ronda, né? Só que a rainha agora é a Amanda Nunes, né? A leoa, braba demais. Mas vamos lá, vamos agora pegar a parte legal, Adriano. Você falou muita coisa, muita informação importante aí, muita coisa curiosa. Mas vamos lá, vocês têm acesso. Aí ela falou isso mesmo com relação à Honda. Certo. Ela já foi. Agora, infelizmente, não é mais. Aposentou, né, Amanda? Olha, mas quem é a rainha jamais perde a majestade. A Amanda é a dona da casa, que a Rê tá falando aqui que a Amanda é a dona da casa, mas a rainha é a Ronda, tá certo. The Rowdy. Vocês têm esse acesso, né, quase, entre aspas, irrestrito aos lutadores e tal. Tem lutador assim, que gosta de imprensa, que é mais acessível. Tem aqueles lutadores também que são mais arredios ou mais tímidos, talvez. Mas e tem os malas, né? Tem os chatos. Você pode falar quem são os mais legais e os mais malas, assim, no sentido... A gente dá o benefício da dúvida a eles, né? Se algum deles chegar a ver a nossa live aqui, pode ser pegar um dia ruim, um dia de ter que baixar muito peso, que dá aquele estresse, né? Mas quem são os lutadores assim, mais legais e os lutadores mais difíceis, vamos dizer, vamos usar essa palavra, difíceis de entrevistar ou de tirar alguma coisa aí para você, repórter? Olha, eu acho que o mais legal, acho que é quase uma unanimidade, acho que os mais legais são o Fabrício Verdun e o Rodrigo Minotauro. Tá? Esses são caras mais acessíveis? Sim, esses são caras que são lendas, né? São grandes campeões que realmente são estrelas e que eles, cara, não mudam nem um pouco, são sempre abertos. Cara, o Minotauro, ele sempre teve noção da importância da mídia para o esporte. Tô tentando fazer a cara do Fabrício Verdun, mas não consigo. A cara do Verdun é assim, ó. Não, peraí. Ele ensinou no Revista Combate. Eu vi um vídeo que ele ensinou, eu vi esse vídeo que ele ensinou. Mas assim, o Minotauro ele sempre foi muito solícito, muito simpático, sempre recebeu a imprensa muito, fez questão de vender o esporte, né, de promover o esporte. E o Verdun, cara business, muito engraçado, muito gente boa. Tem uma história que numa das minhas primeiras viagens para fora, eu fui para Los Angeles e o Verdun mora em Los Angeles e eu, combinei de ir fazer uma entrevista com ele, né, na casa dele. Ele me recebeu com churrasco, tava lá outros lutadores da equipe dele, então, ele me recebeu, fez o churrasco, deu entrevista, mostrou a casa toda, foi super maneiro. E aí, cara, eu fui escrever a matéria sobre isso depois, eu falei o seguinte, que a casa dele ficava nos subúrbios de Los Angeles. Lá a gente sabe que nos Estados Unidos, quem mora nos subúrbios é o pessoal mais rico, né? O pessoal é uma área nobre, na verdade, o subúrbio. Sim. Só que ele leu a matéria e viu que eu botei que estava no subúrbio, e aí disse que a esposa dele, o pessoal reclamou, estava dizendo que a gente mora no subúrbio, cacete, daqui a pouco está dizendo que a gente mora no Divino, caramba, sei lá o quê. E aí, até hoje, ele me zoa com esse negócio. Ele fala, o Adriano foi o que veio aqui na minha casa e chamou de subúrbio. Viu? Mas ele é muito JC, nosso parceiro aqui do Mais é Só um Jogo, falou que já encontrou o Minotauro em balada, né? Ou seja, Minotauro
É rei do camarote. O Minotauro é rei do camarote, ele aproveita muito. Agora, Não, mas cara, é bom você saber isso, desculpa, Adriano. Que você mencionou uma coisa que eu achei muito importante você ter mencionado do próprio Minotauro, é que ele, desde o início da carreira dele, ele sempre sempre entendeu a importância da imprensa para divulgar o esporte, né? Inclusive para quebrar barreiras de preconceito e tudo mais, e para massificar o esporte MMA, né? Ele sempre teve essa noção aí. Ele sempre teve essa visão aí, essa visão. Uma pessoa que sempre teve essa visão e mas que é a mais difícil, é um cara mais mala, assim, digamos, mas ele, ao mesmo tempo, está sempre disponível, é o Vitor Belfort. Ele é um cara que sabe a importância da mídia, então ele dificilmente nega uma entrevista, mas ele sabe também manipular a entrevista. E ele não responde o que você pergunta, ele vai falar do que ele quer falar. Então é um desafio muito grande. Bem. É um desafio muito grande você entrevistar um Vitor Belfort. Assim, quando ele fez a última luta dele pelo UFC, que ele estava anunciando que ia se aposentar, né? A gente sabia que era mais uma aposentadoria do UFC do que do MMA em si. Eu fiz questão de ir no Media Day para entrevistá-lo e falar isso para ele. Cara, sempre foi um desafio te entrevistar, então eu queria vir aqui para te entrevistar mesmo, porque ele tem muitas respostas prontas, ele tem muitas coisas que ele quer falar, mas eu quero também que ele fale do assunto que eu estou falando. E eu quero também dar uma resposta nas coisas que ele está falando para ver onde ele vai com aquilo. Cascudo, né? Vitor Belfort é cascudo. Já não começou ontem, não começou. Exatamente. Então ele é um cara muito interessante de entrevistar. Agora, os mais difíceis, assim, o mais difícil de longe é o Anderson Silva. O Anderson Silva, sim, é um cara de lua. Às vezes ele, num bom dia, ele vai te dar uma boa entrevista, mas num dia ruim ele não vai nem olhar na tua cara, vai ser grosso contigo. Tem uma oportunidade que eu lembro, foi em 2013. 2012 ainda, né? Que foi no UFC Rio 3, que ele veio enfrentar o Stefan Bonner. Ele foi fazer o treino aberto, né, na Lapa. Foi na Lapa esse treino aberto. Eu lembro desse treino. Então, a galera naquele sol escaldante, esperando por ele, ele foi, fez o treino e todos os lutadores paravam numa zona mista para dar uma entrevista depois daquilo. Ele passou direto, não falou com ninguém, ignorou, né? Então, assim, ele é um cara que realmente não gosta muito do lance de mídia. Ele chegou naquela época da explosão a gostar de mídia. Eu tenho amigos que acompanharam ele antes da explosão, que dizem que ele pedia para dar entrevista, que ele queria estar ali, dar entrevista mesmo, mas hoje em dia, depois que ele explodiu, mudou e realmente talvez não depois de gosta ter mais perdido o título, né? Não, antes mesmo de ter o título. Antes mesmo de perder o título. É porque ele já, justamente, se sentiu já que, cara, quero mais a minha privacidade. Assim. E assim, eu acho que um cara que eu não posso afirmar porque eu não cobri ele ultimamente, né, pessoalmente, mas acredito que aconteceu isso também o McGregor, o Conor McGregor. Ele era um cara que adorava mídia, adora mídia, mas hoje em dia ele já ficou mais cuidadoso. Ele agora só fala com os jornalistas favoritos dele, assim, sabe? Ele controla onde que ele vai mandar a mensagem dele. Vou pegar o teu gancho aí dos gringos aí que você já entrevistou. Qual foi o melhor e o mais difícil ou o mais chato, enfim? Então, mais complicado de entrevistar. Cara, até difícil de lembrar, assim. Mas assim, eu diria que o McGregor é a melhor entrevista dos gringos. Assim, a Ronda me deu uma entrevista muito boa, cara. A Ronda, eu gostei muito de entrevistá-la. Eu entrevistei ela antes dela ir pro UFC, quando ela era campeã do Strikeforce, né? E ela, foi super simpática, deu ótimas declarações, falou muito bem. Ela foi uma ótima entrevista. Agora, cara, dos gringos, assim, as piores entrevistas, cara, o Alistair Overeem é uma unanimidade, assim, acho, entre os jornalistas. Ele é um cara difícil, marrento, assim, de dar entrevista. E o Andrei Arlovski. O Andrei Arlovski é outro que é meio marrento, assim, que não gosta muito da entrevista, não.
Ó, o pessoal fã-clube da Amanda Ribas está perguntando se ela é boa de entrevista. Marcelo Family Ribas. Ali, Ah, não, é o pai da Amanda Ribas, é é o o pai? Marcelo Ribas. Fala, Marcelo, tudo Um bom? abraço, Desculpa, Marcelão. não deixa de ser do fã-clube, não é mesmo? Eu errei Com aqui, certeza. a gente faz uma vírgula aqui. E não é porque ele é o pai dela que eu vou responder dessa forma. Né? Ela é uma ótima entrevista, ela é excelente. E eu espero que ela continue, né? Depois, quando for campeã, né, Marcelo? Pô, pelo amor de Deus, que ela não esqueça da galera, porque ela é uma excelente entrevista, ela é uma garota muito simpática, muito legal mesmo, e faz a gente torcer assim por ela, né? Para ser campeã mesmo, porque ela é uma pessoa muito legal mesmo. Obrigado aí, Marcelo, pela contribuição. Obrigado. Aí, mais um fã seu. Já teve cara que se espelha em você, um fã do seu trabalho, além de mim, né? Além de outras pessoas que tiveram a oportunidade de interagir com a gente aqui. Cara, isso é muito me gratificante. fala aqui, não é, cara? Para mim, tá tendo essa oportunidade de trocar essa ideia contigo também é sensacional. Vamos lá. Para dar meio que fazer o nosso último bloco daqui do nosso bate-papo, fala a coisa mais legal que você já vivenciou nos bastidores do MMA. E depois eu quero que você me fale a coisa mais chata, a mais difícil, que você te deixou mais puto, mais pra baixo, que você vivenciou nesses 9 anos aí cobrindo o MMA. Caraca, cara. Fala da boa primeiro. Sim, você tá pensando mais difícil? Eu vou ter que pensar, porque eu não consigo lembrar, cara. Porque assim, claro que tem situações muito chatas. Pode falar um perrengue, pode ser um perrengue, mas pode ser eu não consigo. Algo que você possa falar, algo que você possa falar que não denuncie ninguém. Eu não sei se eu consigo lembrar, assim, mas enfim, vamos lá. A coisa mais legal, cara, teve muitas coisas, né? Acho que você ter a oportunidade de ver seus ídolos, né, em carne e osso, assim, né, de frente, é sempre legal. Ver uma grande vitória é sempre muito maneiro. Lembro, sei lá, a primeira vez que eu vi o Anderson Silva, a primeira vez que eu vi o Vanderlei Silva, que eu vi o Minotauro, sabe? Tudo são experiências incríveis. Mas eu vou dizer que a experiência mais legal que eu tive cobrindo MMA foram duas, tá? Uma foi nessa UFC que eu cobri em Nova York, né? Em Newark, na verdade, né? Que tinha um cara que virou um amigo meu, que virou uma fonte, um amigo meu muito especial, que é o Alan Nuguete. O Alan Nuguete Patrick, lutador peso leve do UFC. E ele foi lutar nesse UFC em Newark. E a gente sempre gosta de pegar os lutadores brasileiros assim fora e fazer algumas matérias interessantes, matérias diferentes com eles. E ele nunca tinha ido para fora do país, nunca tinha ido para os Estados Unidos. E ele falava, pô, meu sonho, tal, Nova York, tal, conhecer Nova York. Então a gente estava em Newark, era muito próximo. A gente resolveu um dia pegar e ir de trem para Nova York e levá-lo na Times Square, né? Ah, que maneiro. E, cara, ele virou uma criança no negócio. Ele se divertiu pra caramba naquele Uma coisa negócio. que vocês proporcionaram para ele, né? Exatamente. Não o contrário. Entendeu? Então foi uma coisa muito maneira, assim, sabe? De ver como ele ficou. E ele chegou na Times Square, aí tinha... lá na Times Square sempre tem uns atores fantasiados de super-herói. E aí ele virou criança, ele queria brincar com os caras, brincando. E aí, quando a gente falou para os caras que ele era lutador, aí eles começaram a fazer pergunta para ele, né? Ah, você conhece o Anderson Silva, conhece isso, sei lá o quê, blá, blá, blá. E o mais legal disso tudo foi que a luta dele era a principal, era a última do card preliminar, que passava na Fox, né? E aí eles passavam no comercial da Fox, eles passavam, e o Alan Patrick enfrenta John McDessie, que era o adversário dele. E aí eu sei que a gente estava lá na Times Square, o Nuguete e os meus colegas entraram numa loja e eu falei, cara, vou tirar mais umas fotos aqui. E aí, quando eu tô tirando foto da parada, aparece o comercial lá na Times Square do negócio. Que eu tirei maneiro. foto e tal. Eu fui mostrar, falei, cara, não deu tempo de te chamar, porque eu ia perder, mas olha só, tu passou aqui no coisa, ele não acreditou naquilo, né? Caraca, eu mesmo apareci aqui. Caramba, olha só, isso é um sinal, eu vou ganhar e tal. E, de fato, ele venceu a luta. Então, acho que foi, cara, foi muito maneiro isso. E outra história muito maneira, Merlin, que realmente, assim, é muito gratificante para mim, que realmente me emociona até contar, é que foi no segundo UFC Rio, se não me engano, eu conheci o Stitch Duran, o Jacob Stitch Duran, que era o cutman oficial do UFC.
Hoje em dia Aquele coroa? Hoje em dia ele não está mais no UFC, né? Ele teve aí uma treta com o Dana White, mas ele era o cutman oficial do UFC. De óculos, aquele de óculos? Isso. É o coroazinho de óculos, eu sei que é. Icônico. Exatamente. A minha ex-esposa dizia que ele era o Sarney. Igual o Sarney. Parece. Mas aí eu sei que nos bastidores eu conheci um rapaz, né? O Tom, que ele estava falando, cara, eu conheço o Stitch Duran, a gente pode fazer uma matéria com ele depois. Falei, cara, eu tô super interessado em fazer. Para quem não sabe, Stitch é machucado, né? É cicatriz, né? É ponto. É ponto. É o ponto que você bota na coisa. Por causa disso, ele faz os pontos da galera. Pra galera que não sabe, Stitch é o apelido dele, não é o nome dele, não. Exatamente. Aí, participou até do filme Creed. Exatamente, ele tá no Creed. E aí a gente, depois do evento, foi pro Hotel dos Lutadores e eu fui encontrá-lo e ele fez, era uma matéria que eu queria fazer, o que é o trabalho do Cutman. Então eu entrevistei ele explicou tudo o que era. Uma coisa que eu sempre quis saber, aquela placa de metal que eles botam nas feridas e tal. Empurra, né? Exatamente. Aí ele falou, isso daqui é um ferro gelado que fica no gelo, a gente bota para desinchar, né, para não inchar tanto, se chama Answell e tal. E aí, no final, ele enfaixou a minha mão, fez uma luva, né? Eu tenho até hoje aqui essa luva, ele autografou para mim, já tá velhinha, já mal dá para ver o autógrafo. Esparadrapo, né? Mas ele fez aqui e tal, ele tirou depois, né? Ele fez e depois tirou. E aí, cara, eu sei que eu fiz essa entrevista com ele e aí, cara, uns 5 anos depois, um rapaz veio me falar, me procurou por e-mail, me achou por e-mail e me disse que é o seguinte, ele e o irmão dele eram fãs de UFC, fãs de MMA, viram a entrevista com o Stitch Duran, que eu fiz, e se inspiraram e viraram Cutman. E chegaram ao UFC. Viraram Cutman do UFC no Brasil. Que sensacional. Era o Cornelis Springer, e agora eu me esqueci o nome do irmão dele, mas enfim, são os irmãos Springer, os dois viraram Cutman do UFC. E aí eles falaram, cara, queremos que você faça uma matéria sobre a gente, fazendo questão de ser você a contar a nossa história. E, foi muito legal também. Isso foi muito gratificante para mim. Cara, né? que maneiro, que sensacional essa história, cara. Seu trabalho literalmente está mudando a vida das pessoas. Cara. Exatamente. Isso é maravilhoso. Exatamente, isso é maravilhoso. Cara. Você não é só um motivo, você não é só um veículo de informação, você muda vidas, cara. Isso é maravilhoso. Isso é muito maneiro. Não, só 2 coisinhas antes da gente encerrar. Você me lembrou uma coisa muito importante. Nossos amigos do Mamutes, Laelson e o Jacaré, são seguranças da UFC hoje, né? Ex-jogadores de futebol americano são seguranças da UFC. O Jacaré era jogador do Mamute? Jacaré, ele jogou no Tatuís, mas ele é amigo da galera do Mamute. Ele não jogou no Mamute por uma questão de uma vírgula. Certo. Não, porque o Laelson eu já encontro várias vezes, encontrei várias vezes, mas o Jacaré eu não sabia que ele era jogador também. Jacaré é jogador, ele jogou no Tatuís. Ele jogou no Tatuís. E outra coisa também. O Theo aqui, ele vai ficar chateado comigo se a gente não der a resposta para ele, que toda live ele participa, do começo ao fim, ele sempre faz perguntas legais. Ele quer saber se o Aldo é bom de resenha. Eu, particularmente, já encontrei o Aldo na Praça Vanhagem, na Tijuca, aqui perto de casa, umas 2 vezes. Enchendo o pote. Alô, seu José Aldo? Ele gosta muito de um Beer Night. Isso não é porque ele era campeão, tá? Né? No auge. Isso em 2012, 2011, assim. Enchendo o pote, mas não estava na época de cortar peso, né? Então tava no off. Mas Aldo é bom de resenha? Aldo é bom de entrevista? Cara, ele já foi melhor de entrevista. De resenha ele é bom. Se você não for... O negócio com o Aldo é o seguinte, se não for falar de luta, ele é ótimo. Se for falar gravando, de futebol, aí fodeu. Se for falar de futebol, ele se amarra, ele fica horas falando contigo, discutindo. Se for falar de luta, ele já fica, sabe, já perde um pouco o interesse. Você está percebendo um certo padrão? O Anderson Silva era bom Sim, mas o que eu estou entrevista, dizendo. mudou. Mas o que eu estou dizendo, o próprio Vitor Belfort, o Aldo. O Minotauro não mudou, o Verdun não mudou. Por isso que ainda são os seus favoritos, sim, vamos dizer assim. E o Vitor mesmo, acho que ele não mudou. O Vanderlei não mudou
também quanto a isso, ele também é uma ótima entrevista. O Vitor, eu não acho que ele mudou, ele é isso daí, ele sempre foi isso daí, mas com certeza o sucesso afeta os caras, afeta as pessoas. A Amanda também era assim. A Amanda, no começo, quando ela começou a entrar quando ela entrou no UFC, eu ligava para ela e falava de boa, entrevistava de boa. Hoje em dia, para você conseguir uma entrevista com a Amanda, é um parto. É difícil, sabe? E ok, a prerrogativa dos caras também. Eles são famosos, são super procurados. É uma questão mais de tentar se preservar às vezes, né? Claro, eles têm direito de se preservar também. Ó, o JC está dizendo aqui que o Pedro Souza MMA está dizendo aqui que fera demais e já a gente vai estar falando dele. Você vai estar falando dele, inclusive. Pô, tomara. Pedro Souza MMA. Pedro, muito sucesso para você, meu querido. Muito sucesso. Toda a força para você. Adriano, meu querido, muito obrigado por ter topado. Eu sei que você pediu folga para estar hoje aqui. Sim. Né? Eu falei que não ia falar, mas eu vou falar mesmo, que pra gente do Mais É Só um Jogo é uma grande honra estar contando com você, um profissional, pô, que você, pela sua história, eu já te falei, você não é só um profissional de um meio de comunicação, você muda vidas, literalmente, com essa história que você falou do Stitch, você mudou vidas. Você mudou vidas. Muito obrigado por ter trocar essa ideia com a gente aqui. Enfim, a gente é amigo pessoal fora da off-tela. Te agradeço também. E, cara, dá um recado pra gente aí, o que você puder falar, mídia social, o que você puder divulgar pra gente aí do teu trabalho. E já vou deixar aqui o gancho, que eu e o JC, futuramente, daqui a alguns dias não, mas daqui a algumas semanas, a gente vai trocar uma ideia aí sobre a volta da NBA. Se tudo der certo, se a gente puder fazer uma live presencial, vai estar eu e o JC aqui em cima e você aqui embaixo dando suas opiniões. Pô, a gente vai trocar essa ideia sobre basquete, que hoje foi focado em MMA, né? Hoje foi focado em MMA, porque é o que você cobre com exclusividade hoje, mas você é um dos maiores resenhistas de basquete que eu já conheci. E eu sei que o papo vai ser muito interessante para todo mundo. Aí, ó. Se o Aldo não é tão bom de resenha, o Adriano é sim. Então, Monclar, não, olha só, sub-20 do Mamute. O Aldo ele é ótimo de resenha. Ele não é tão bom de entrevista. Ele é ruim de entrevista. Tá certo. Cara, Adriano, Merlin, fica à vontade aí para dar sua palavra. Cara. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Passou muito rápido por mim. A gente criava uma nova e ficava mais tempo aí falando, porque tem muita história ainda para contar. Não contei um terço das histórias de MMA. Inclusive, tinha algumas histórias que eu tinha pensado para contar sobre o UFC, acabei não contando. Mas, assim, o pessoal pode... Na minha opinião, você contou a melhor, cara. Para mim, eu fiquei emocionado. Carlos já está aguardando ansiosamente a live de NBA. Vai ter, Carlos. Carlos, um abração para o Carlos. A voz do povo é a voz de Deus. Cara, então, me sigam aí no adriano.repórter no Instagram. No Twitter é Adriano Repórter, sem ponto. E fiquem ligados aí no combate.com. Estamos sempre aí com material de ótima qualidade sobre MMA. Fazer uma crítica aqui ao combate.com, hein? Faça. Eu tô com ele aberto aqui. Nem sempre ele diz quem fez a matéria. Várias vezes, eu até conversei isso com você em off, que às vezes aparece a matéria por combate. E às vezes foi você que fez. Mas às vezes é mais de uma mão, né? Não, mas é o seguinte, assina quando é uma coisa feita por você, quando é uma entrevista sua, entendeu? Se for uma matéria que a gente faz isso também, a gente faz ronda dos sites internacionais e pega algumas matérias dali. Então, a gente ali é uma coisa de redação. Então, por mais que eu tenha redigido a matéria, eu não fui o cara que fez a entrevista, então a gente não assina essas matérias, entendeu? Por isso que não é assinado. Galera, vou dar o meu parecer final aqui. Obrigado por quem teve do início ao fim, obrigado por quem entrou na metade, obrigado por quem chegou no finalzinho, obrigado a todo mundo que chegou aí. Só lembrando a todo mundo que a live vai ficar fixada lá no IGTV do @mais é só um jogo. Você pode ver essa... A reclamação do JC Mendonça que o site do combate não anunciou. O Adriano não tem esse poder todo, né, JC? Se ele pudesse, se ele tivesse... tá no Twitter do Adriano que ele anunciou. Lembrando, então, todas as lives, essa com o Adriano, a live que a gente fez ontem, eu já JC, sobre a volta dos campeonatos europeus, e aí, todas as lives que a gente já fez ficam no nosso IGTV, confere lá, dá uma curtida, interage com a gente sempre está revendo, a gente sempre está trocando ideia sobre as lives anteriores, tá? Live aqui no @mais é só um jogo, terças e quartas, geralmente terça-feira
é sobre um assunto esportivo do momento. E na quarta, o nosso quadro live, né, nosso programa live, entrevistando alguém muito importante, ou que teve uma vivência muito importante para o esporte. Novamente, Adriano, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer conversar com você. A gente vai trocar várias ideias. A GNBA já tá. Só falta assinar e marcar a data para você pedir a sua folga. Só marcar a data. E, cara, a gente pode fazer outras aí sobre o UFC. Como você falou, assunto não falta, então a gente já podemos fazer a live de Adriano parte 2. Demorou, beleza? Tamo junto. Obrigado a todo mundo que esteve junto. Galera, curte a gente lá, @mais é só um jogo no Instagram. Obrigado de novo, Adriano. Obrigado a vocês. Até a próxima. Fui!